Boa tarde a todos. Vamos nos ligando às nossas espiritualidades amigas, ao nosso mentor individual, esse companheiro de todas as horas. Vamos nos ligando também ao mentor aqui do grupo de estudos da filosofia da Seara Bendita. Vamos saudando todos os nossos colegas que já entraram aqui na nossa reunião de hoje. Vamos saudando a Mariana Carvalho, que vai nos dirigir hoje na reflexão do tema da tarde. E pedimos então a toda essa espiritualidade amiga que nos dê todo o amparo, toda a sustentação, a todos nós, para que possamos extrair o máximo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Regina, por favor, com você agora. Boa tarde a todos, muito obrigado pela participação. E mais uma vez, estamos reunidos para esse mês espírita em comemoração ao nascimento de Kardec, né? Só para lembrar que esse evento está diretamente ligado à USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da Distrital de Pirapuera, que ela é composta pelo IEPAP, que é a Instituição Espírita Beneficente Amor em Paz, pelo CELI, que é o Centro Espírita Luiz Ismael, pelo IEE, que é o Instituto Espírita de Educação, e pela Instituição Espírita Seara Bendita. Visando integrar as casas espíritas da nossa região, através de intercâmbio entre seus palestrantes, a USE realiza 2 eventos anuais. O Mês do Livro Espírita, realizado em abril, para trazer, então, cada ano, estudo de uma das obras de Kardec, e no mês de outubro de cada ano também, o Mês Espírita, como forma de homenagear e comemorar a data do nascimento de Allan Kardec. O tema central deste mês espírita de 2023 é os 7 pecados capitais, como a gente vem acompanhando, né? Nós já estamos caminhando nessas apresentações, nessas exposições, que foi especialmente provocante para os estudiosos do Espiritismo, cientes que não fizeram parte das instruções do Espiritismo o pecado e tampouco capital. Em função disso, nós temos que pensar a respeito, temos que refletir a respeito, para ver até que ponto essas palavras, esses valores, esses conceitos podem ser trazidos para a doutrina, trazidos para o nosso aprendizado, para que possamos, através daquilo que entendemos como desafios, como momentos a serem enfrentados por nós, para o nosso processo de evolução. Então, o tema da palestra de hoje é a ira. E a nossa expositora vem do IBAP, que é o Instituto Espírita Beneficente Amor e Paz, onde ela é coordenadora da Mocidade Espírita. Boa tarde, Mariane Carvalho. Bem-vinda à Instituição Espírita Seara Bendita. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais é um prazer a gente poder estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Falando um pouco sobre a ira. A ira que, como a Regina comentou, né, popularmente é conhecida como um pecado capital, mas nada mais é do que o resultado da falta de paciência, da falta de conhecimento, da falta de resiliência que nós temos diante das adversidades que aparecem em nossa vida, no dia a dia. A ira, ela é um descontrole fruto do nosso livre-arbítrio. Todos nós aqui na Terra temos livre-arbítrio para tomar as nossas atitudes. E quando nós encaramos esses desafios de forma errada, nós acabamos, às vezes,
caindo para esse caminho da ira. Nós que temos esse poder em nossa mão de decidir como reagir às situações que acontecem na nossa vida. A gente pode optar por agir com a cólera, né? Colocando o nervosismo ali, à flor da pele, que a gente ainda usa esse termo, né? À flor da pele, e eu acho que é bacana a gente até explorar quando a gente pensa nesse termo, o nervosismo à flor da pele, que ele deixa bem claro que é algo totalmente material, né? Ao invés da gente, às vezes, agir com mansitude, com paciência, né? E quando a gente pensa na ira, a ira, no fim, ela escancara muito mais e diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Porque se alguma pessoa age com raiva, de forma bruta, agressiva com a gente tem o nosso livre-arbítrio de virar a face, dar a outra face, como o próprio Jesus falava para nós. Ou temos a opção de agir da mesma forma. Então, quando a gente age da mesma forma, isso mostra muito mais sobre a gente mesmo, o que está dentro da gente. Porque a ira quase sempre é um exercício de vaidade, se a gente for pensar. É só a gente pensar. Quando acontece alguma situação, quando alguém fala com a gente de uma forma agressiva ou fala algo que a gente não gosta, a primeira coisa que vem à cabeça, como alguém pôde falar assim comigo, né? Pegando no nosso ego, comigo, como falar assim comigo? Ou então, quando uma situação na vida acontece, como isso pode acontecer logo comigo? Como essa pessoa ousa me irritar? Então, a todo instante, dentro dessas perguntas que surgem na nossa cabeça quando a gente passa por essas situações, a gente se coloca ali, no centro do universo, coloca a nossa vaidade, nos coloca em primeiro lugar, e assim a gente fica irado em relação ao que está acontecendo na nossa vida. Irado nesse sentido de ira mesmo, de cólera, né? Ou quando alguém, por exemplo, aponta um defeito nosso e a gente fica irritado, vamos pensar, a gente fica irritado provavelmente porque a gente concorda com o que a outra pessoa está falando. Por quê? Se uma pessoa vem para mim e fala, Mariana, essa sua blusa é verde, e eu sei que ela é vermelha, eu vou virar para ela ou eu vou pensar na minha cabeça, não, isso não faz sentido, né? Ela é vermelha, ok, vou seguir minha vida, não tem nem por que eu entrar nesse assunto, não tem por que eu entrar nesse debate, eu sei que aquilo não é uma verdade, ok, ela tem a visão dela. Agora, se a pessoa vem e fala de algum defeito nosso, algo que a gente acha que de fato é ali um ponto fraco nosso, é aquele tocar na ferida. Na hora, a gente já é tomado por um sentimento de querer responder e querer falar que não faz sentido. Então, quando a gente retribui alguém que está falando sobre nós, está dando um retorno sobre algo que a gente fez, às vezes até tentando ajudar a gente. Olha, você fez assim, talvez seria legal se você tivesse feito de outra forma. Se a gente já vira com agressividade para essa pessoa, primeiro,
nós estamos entendendo que aquele, de fato, é um problema nosso, então nós deveríamos tomar como lição e não se deixar afetar de uma forma agressiva, né? E a gente poderia, então, na verdade, virar para essa pessoa e falar: interessante essa colocação que você está me pondo, se ela não for verdade. E de uma forma pacífica falar: interessante, mas ela não cabe a mim, vou refletir melhor. Então, existem diversas maneiras. Se a gente já vira com agressividade, a gente já repele também a pessoa. Ainda mais se é um amigo, se é uma pessoa da família. A gente vai repelindo cada vez mais essa pessoa e vai ficando cada vez mais no nosso mundinho. Quanto mais agressivo a gente é, mais a gente se isola. Quando a gente deixa a ira nos vencer, isso é uma mostra que aquele que me provocou, na verdade, ele venceu. Se o objetivo dele era justamente me provocar, me desestabilizar, ele venceu. Porque eu fui e retribuí exatamente da forma que a pessoa imaginava. Agora, quando a gente tem controle de nós mesmos, aí é totalmente diferente. Então, a vida, ela é um constante teste de paciência para saber quão mansos e quão sábios sobre nós mesmos e sobre os conhecimentos morais nós somos. Quando a gente se irrita, por exemplo, com a atitude de uma pessoa, isso acontece porque muitas vezes também nós projetamos aquilo que nós temos interno e às vezes não queremos entender, a gente projeta no outro. Então, quando eu vejo uma pessoa tendo uma atitude e aquilo me incomoda de um modo que eu não consigo nem me segurar, isso mostra muito mais sobre o que eu tenho aqui dentro. Porque é muito normal a gente enxergar os defeitos nos outros quando são defeitos nossos. Porque é mais fácil apontar o dedo para o outro do que apontar para a gente. E aqui, o truque é, quando a gente perceber que a gente está incomodado com alguma coisa que o outro está fazendo, tem como refletir. Mas será que eu estou incomodada porque, na verdade, eu sou assim? Ao invés de irar-se com o outro, colocar a mão na consciência e pensar, será que eu também tomo essa mesma atitude quando eu estou numa situação como essa? E a ira também, ela decorre de problemas muito mais profundos do que, de fato, aquela situação que a gente está vivendo ali naquele momento. Então, por exemplo, quando nós estamos no trânsito e alguém nos fecha, aí na mesma hora a gente já sai xingando a pessoa, ou até pior, começa a perseguir o outro carro para tentar tirar satisfação. Aquele gesto tão pequeno da fechada do outro no seu carro, ele toma uma proporção tão grande naquele momento, porque, na verdade, já existiam outros motivos, outras situações mal resolvidas, outras inquietudes que estavam nos estressando. E aquela situação do trânsito, aquela simples fechada, que se alguém é motorista, sabe que basta sair de casa para algo desse tipo acontecer, então não deveríamos nos estressar.
essa situação acaba sendo, na verdade, um estopim para a gente descontar uma ira em outra pessoa, quando, na verdade, é algo que a gente já está ali sentindo e acumulando. E muitas vezes o outro, que não tinha nada a ver com a situação, acaba recebendo toda essa fúria, essa ira que foi ocasionada por uma situação. A pessoa fez errado, mas precisava tomar toda essa atitude, precisava irar-se tanto, às vezes acabar com o seu dia por conta dessa situação. Então é por isso que a ira, quando a gente tem essas explosões, é algo para a gente vasculhar internamente o que na verdade está me deixando, né? O que na verdade está motivando esse sentimento, está cultivando, está acumulando, está somatizando internamente em mim. A situação de trânsito é muito comum, que é um exemplo que a gente sempre usa quando a gente fala de ira, mas hoje a gente tem um exemplo muito forte também com a internet. Hoje, as pessoas pegam pequenas situações da internet, pequenos comportamentos, pequenas falas de famosos, nas redes sociais, e descontam todas as suas frustrações e raivas naqueles comentários escritos na internet. Parece que quando eu escrevo e eu estou na rede social, não tem tanto problema quanto quando eu falo, eu verbalizo, eu estou frente a frente com uma pessoa. Afinal, eu estou só no meu celular, ali, no anonimato, estou atrás da tela. Acontece que as palavras, elas têm poder da mesma forma. Não muda nada se eu estou falando frente a frente ou se eu estou escrevendo. Eu estou colocando sentimentos negativos, estou vibrando. A gente sabe que tudo é vibração. Por mais que eu não esteja frente a frente com aquela pessoa, eu estou vibrando esse sentimento de cólera para aquela pessoa, que muitas vezes nem sabe quem eu sou e não tem nada a ver com os meus problemas. A gente, às vezes, igual no trânsito, usa um estopim daquela situação para descontar alguns problemas que a gente tem no outro. E a ira, ela faz mal para nós mesmos. Ela afeta o nosso corpo físico, é um sentimento negativo que provoca reações fisiológicas. Quando a gente tem esse sentimento de ira, ele ativa o nosso sistema de luta e fuga, que chama. Ele liga o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico e também o sistema endócrino. Então, quando estamos em situação de ira, o nosso corpo cria aquela situação de estresse extremo. A gente aumenta a secreção de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. A adrenalina ela existe justamente quando a gente precisa estar em situações de fuga, que a gente precisa tomar atitudes rápidas. E, em contrapartida, que a gente aumenta esses hormônios do estresse, a gente reduz o hormônio da serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Então, a gente se sente totalmente estressado e ainda se sente mal com aquela situação. E todos esses hormônios, por que eu estou falando disso? Porque esse sentimento que é interno, ele acaba sendo externalizado para o nosso corpo através desses hormônios.
e eles acabam causando, aumentando a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, a respiração. Todas essas reações no nosso corpo, quando elas acontecem de forma exacerbada e crônica, aquela pessoa, né, quando a gente o tempo inteiro tá nervoso, toda situação que acontece, a gente reage com ira, a gente reage de forma explosiva. Essa vasodilatação, esse aumento constante da pressão arterial acaba induzindo, às vezes, provocando a gente até mesmo a hipertensão, o diabetes, todos esses descontroles, né, metabólicos que acontecem. E às vezes, se a gente tentando suprimir essa raiva constante, também isso leva à depressão e à ansiedade. Então, os sentimentos, eles refletem no nosso corpo físico. Ao mesmo tempo que é natural, é inerente ao nosso corpo, como somos seres vivos e estamos encarnados em um corpo material, nós temos reações fisiológicas. Então, é natural que a gente tenha esse sentimento. Mas vale lembrar que nós somos espíritos. Espíritos, com E maiúsculo, espíritos, pessoas individualizadas. Nós somos seres racionais. Então, nós não devemos nos deixar tomar pelo instinto. Nós já temos a razão. Essas reações da raiva, que são consequências da nossa fisiologia, têm a ver com o nosso instinto. A partir do momento que nós temos a razão, nós conseguimos e temos o poder de dominar esse instinto com o autocontrole. Através do autocontrole, se conhecendo, a gente não se deixa dominar por esse sentimento de ira. Porque, como eu comentei, a ira a gente projeta contra o outro, mas no fim, ela acaba sendo um veneno lançado contra nós mesmos. Serve que nem um espelho. Eu projeto a ira contra o outro, mas aquele sentimento acaba voltando para mim mesmo. Eu mudo totalmente a minha vibração e acabo até, como eu comentei, modificando todo o percurso do meu dia, que podia ser um dia ótimo, voltado ao bem, voltado ao engrandecimento moral, e eu opto por ir para o caminho da agressividade. Então, a ira, ela acaba justamente desencadeando diversas questões em nós mesmos e diversos conflitos entre as pessoas. E nesse momento mundial que nós estamos vivendo, fica impossível falar de ira e não abordar os conflitos que a gente vive, as guerras. Nós passamos por conflitos e por guerras desde que o mundo é mundo. Afinal, estamos em um planeta de provas e expiações. Alguns desses conflitos, algumas guerras são regionais, outros tomam enfoques e proporções maiores e debates mundiais. Mas tudo isso faz com que a gente se questione por quê, né? A gente está num planeta de provas e expiação, mas por qual motivo existem essas guerras? Por que tanto sofrimento? Como a gente acaba caindo em uma situação dessas? E o Livro dos Espíritos nos ajuda a entender. Na questão 742, Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de bárbare, os povos se conhecem
só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe direcionar-lhe humanidade. Então, se a causa da guerra é essa predominância da natureza animal, como os espíritos nos responderam, quando nós dominamos o instinto, nós estamos justamente dominando essa natureza animal. E como dominar o instinto? Como eu comentei, usando a razão. A razão, dominando esse instinto, tendo um autocontrole sobre as nossas reações, é o caminho para que a gente possa evoluir e para que a gente tenha o progresso. Um progresso na nossa evolução e, consequentemente, um progresso na evolução do mundo. Então, se cada um de nós, se a gente faz a nossa parte diante das situações, a gente conseguir lidar de forma mansa, pacífica, conversando, não discutindo, não levando para o lado das reações físicas. Isso é guerra, isso é conflito, né? Nós estamos, consequentemente, auxiliando o progresso do nosso planeta. Estamos auxiliando nesse processo de transição que a Terra já está passando, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Cabe a cada um de nós. E quando a gente vê, às vezes parece simples falar, e daí a gente começa a pensar nessas situações que a gente está vivendo, que são muita violência. No Brasil a gente vê muita violência, vemos as guerras. Parece que nos bate um sentimento de impotência. Não, eu não consigo fazer nada, não adianta que eu mude a minha atitude, não vai mudar em nada. Parece que irar-se é a única saída. Se unir a esse sentimento de cólera mútua, parece que é a única saída que a gente tem, é o único caminho. Mas é importante a gente entender que não. Novamente, cada um tem o livre-arbítrio. E é importante a gente olhar para trás, que estimula a gente a entender que sim, nós estamos progredindo. Por mais que nós ainda tenhamos muito embate, muitas reações agressivas, diariamente. Alguém Falta falou 20 e alguma coisa? pouco. Não, hoje não é. 16, 17? É. Oi, por favor, desliguem os microfones. Obrigada, desculpe, Mariana. Imagina. Por mais que seja uma batalha diária, nós contermos esse sentimento interno, é legal a gente olhar para trás e perceber o quanto a gente já evoluiu. Vamos pensar que há mais de 2000 anos atrás, quando a gente olha lá para a época de Roma, as pessoas eram perseguidas por leões nas arenas. Essa era a diversão. Não existia Netflix naquela época, né? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. A diversão era ficar vendo o sofrimento do outro. Então, vamos imaginar que hoje a ira já é vista como algo que não é positivo. Antes, a ira era sinônimo de força. Se alguém fazia algo contra mim, eu deveria duelar contra essa pessoa.
porque aí sim eu mostrava a minha força. Hoje a gente vê todas essas situações que eu comentei, os conflitos, a violência, a guerra, a gente vê todas essas atitudes, e isso escandaliza a gente, gera repulsa. A grande maioria das pessoas, existem as exceções, nós estamos em um planeta de provas e expiações, mas no geral, hoje em dia, esse já não é um sentimento aceito, já é considerado um sentimento e atitudes que não são aceitas e sendo consideradas muitas vezes infrações à lei. Hoje, matar uma pessoa em praça pública não pode, é contra a lei na maioria dos lugares, né? Não. Então, é bastante claro já hoje o quão importante é a gente seguir a lei do amor. Hoje nós já entendemos o conceito da vida eterna. Hoje nós já tivemos, né, o contato com o Espiritismo, nosso grande consolador. Nós temos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, refletindo, estudando e pensando em formas da gente se melhorar constantemente. A gente já entende que essa busca incessante pela melhoria é importante, que o objetivo da gente estar aqui é justamente a nossa reforma moral contínua, para que a gente possa evoluir, que a gente olhe para nós mesmos, que a gente busque constantemente o nosso autoconhecimento, porque é o autoconhecimento, é o conhecimento sobre a doutrina, sobre a parte moral, é isso que nos tira da ignorância. É isso que nos faz desenvolver mais a razão diante de momentos em que o instinto poderia ser maior do que a razão. É isso que nos leva ao autocontrole. E é isso que nos leva ao perdão. Então, esses caminhos hoje já são claros para a gente. Basta a gente conseguir aplicar em nossa vida diária, diante das provas que nós temos. Se a gente passar por um momento que vai nos tirar, que a gente percebe que a gente vai sair ali da nossa paciência, a gente vai agir com agressividade antes de qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, a gente respirar, contar 10 vezes, contar até 10, e aí então tomar uma atitude, responder àquela pessoa. Quando a gente faz isso, inclusive diversos estudos já fizeram, tem um estudo que comparou pessoas que respondiam a agressões depois de contar até 10 e outras pessoas que respondiam a agressões depois de, quando ela via aquela fala da pessoa que tinha agredido ela ia num saco de boxe e batia. Enquanto as outras liam aquela agressão e respiravam até 10. E foi unânime. Aquelas que respiravam até 10 tinham respostas muito mais pacíficas do que aquelas que descontavam no saco de no saco de boxe. E tem gente que fala, é melhor descontar no saco de boxe, mas essa já é uma atitude agressiva. Então, naquele momento que a gente já está com o sentimento exacerbado, se a gente vai para uma atitude física que seja agressiva, mesmo que não seja contra o outro, isso aumenta aqueles hormônios que eu comentei, né? O cortisol vai aumentar. Então,
a nossa reação vai ser ainda pior. André Luiz, né, no nosso lar, mesmo comenta. Antes de falar algo, tome uma água. Toma água, deixa ali na boca, espera passar. Depois que passou, aí sim você vai e fala. Esse é o primeiro passo que a gente pode dar para a gente começar a mudar as nossas atitudes. Vamos pensar que a gente muda uma atitude e aos poucos a gente vai até mudando o sentimento. Primeiro, é normal a gente ter o sentimento negativo, mas se a gente já começar mudando a nossa reação diante desse sentimento, já é um grande ganho. E daí lá na frente, a gente vai conseguir chegar naquele momento que nem o sentimento ruim vai vir. A gente vai se mudando internamente. E é por isso que diariamente eu tento me controlar para me entender e, me entendendo, evoluir, deixando de ser um espírito infantil, tomado pela ira e tornando-me um espírito forte, que domina as suas atitudes, as suas palavras e os sentimentos. E assim, seguindo no caminho certo da evolução, seguindo sempre neste caminho em linha reta e buscando esse engrandecimento que a gente precisa, moral. E melhorando as nossas relações para com o próximo, pensando sempre que a ira faz mal para o próximo e para nós mesmos. Toda uma vibração de um local pode ser mudado diante de uma atitude, de uma palavra, de um sentimento, mas está sob o nosso controle a gente mudar o percurso, que uma conversa pode ser levada, que uma fechada no trânsito pode ser levada, que um comentário numa rede social possa ser levada. E que a gente, assim, consiga construir ambientes melhores aonde a gente passa, seja na nossa casa, né, no nosso lar diariamente, no nosso trabalho e, principalmente, dentro da casa espírita. Que possamos ser sempre melhores e termos o autocontrole. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Muito doce, um tema que é difícil, que todos estão passíveis de apresentar em algum momento, mas se abordou de uma maneira muito doce, muito didática. E aí eu fico imaginando a beleza do seu trabalho junto com a adolescência e a juventude lá da sua casa. Viu? Parabéns. Muito obrigada, Kátia. Fico muito feliz que possa ter complementado aí para vocês. Volte sempre, viu? Tá bom? Obrigada mesmo pelo espaço. Obrigada, Mariana. Só tenho que agradecer, Mariana, mais uma vez. Uma boa semana para todos nós.